bem formado interage com o desencarnado, e se o desencarnado estiver chorando e se debatendo, ele vai dizer para o desencarnado: se acalma. Ele vai falar mentalmente. Muitas vezes o desencarnado diz assim para o doutrinador: por que eu estou amarrado? Por que não me deixam falar? Na verdade, ninguém o está amarrando, é porque o médium não está cedendo àquela conduta. Então, como ele está sem poder libertar aqueles ímpetos raivosos, ele pensa que está amarrado. Certo? E isso, essa mediunidade inconsciente, era a mediunidade que ocorreu desde sempre. A maior parte das vezes era inconsciente. E depois, quando o médium recobrava a sua própria consciência, perguntava: o que houve? E aí todo mundo dizia: você não lembra? Você fez isso, você fez aquilo. Ah, que assombro, que fantástico, que maravilhoso. Não é isso? Com o trabalho de Kardec, nada disso vai acontecer. As pessoas estão sentadas num ambiente tranquilo, ele levou o dia todo preparando um monte de perguntas, e alguém lê a pergunta em voz alta. E aí um dos médiuns começa a responder. Então Kardec perguntava: tem alguém aí? Sim. Quem está aí? Você pode me chamar como quiser. Você pode me chamar assim, assado, mas eu sugiro que você me chame espírito. Quem é você? Eu sou o que vocês estão agora. Eu fui o que vocês estão agora. E no momento eu sou aquilo que sobrevive depois da morte do corpo físico. Estão acompanhando a historinha? E por que você está aqui? Eu vim para lhes falar dessa realidade espiritual. E onde você vive? Como você vive? Aí ele fala: eu vivo assim, vivo assado. Isso tudo vai sendo anotado. Em outra rodada de perguntas: tem alguém aí? Tem. Quem é você? Não sei. Não sei quem eu sou. Não sei por que eu estou aqui. A minha cabeça está doendo muito. Dói muito a minha cabeça. E aí alguém pergunta: mas por que sua cabeça está doendo? Porque eu levei uma pancada e depois não me lembro de mais nada. Vocês estão entendendo o que se passou, né? O primeiro espírito era consciente da sua condição de espírito. O segundo não era. E aí vão aparecendo espíritos em várias condições. E Kardec vai concluindo. Então ele vai concluindo: então é isso que nós somos. Conforme nós vivemos aqui, ao desencarnarmos, nós vamos perceber o mundo assim, ou assado. Então aquilo que Kardec vai anotando, para concluir depois tudo que está lá no Livro dos Espíritos, vai tirando essa condição de sobrenatural e vai trazendo para o plano do natural. Porque vai dando uma explicação que é lógica. Ok? Isso? Vocês perceberam quando vocês pesquisaram o que era sobrenatural? Vocês encontraram aquilo que não pertence ao âmbito da natureza. O que é fantástico? Aquilo que impressiona fortemente, o que é maravilhoso? Então, todos esses fenômenos eram sobrenaturais, fantásticos, maravilhosos. E aí Kardec vai dizendo: gente, não é nada disso. São espíritos desencarnados. Ele vai colocando tudo isso. Tá certo? Então, é dessa maneira que as coisas vão se passando. E aí a gente vai entrar no tema da nossa aula de hoje. Porque uma coisa é a gente pensar assim: a gente tem uma alma, estou usando o verbo propositadamente errado, né? A gente tem uma alma, e quando a gente morrer, essa alma vai para aqui, vai para lá, vai não sei para onde, vai acontecer isso ou aquilo. Aquele monte de histórias fantásticas que vêm, são acomodações do paganismo e que foram introduzidas nas religiões cristãs no primórdio da organização das igrejas instituídas. Aquilo ficava tão fantasioso, aquilo ficava tão metafórico, que a gente não se identificava com aquilo. Ninguém pensava:
É melhor tomar cuidado, porque quando eu virar alma sem corpo, a coisa não vai ficar boa. Até porque, como é que era a história? Se você morresse em pecado, não tinha solução. Você ia para o inferno para o resto da eternidade. Veja bem, não é por pouco tempo não, é pela eternidade. Se você morresse sem pecado, você ia para o céu. E se você ainda tivesse salvação, você ia para um lugar chamado purgatório. Então já estava tudo decidido. Ou eu levo uma vida reta para ir para o tal do céu, o que é impossível, ninguém de nós é santo, porque quando a gente for santo não virá mais aqui. Né? Ou eu penso o seguinte: não adianta, eu estou fadado ao inferno, porque eu não tenho esforço, força suficiente para não pecar. E olha que era, qualquer coisa era pecado, era muito fácil pecar. Mas isso é uma maneira da religião muito das pessoas. Claro que sim. As igrejas instituídas sempre foram fontes de poder na minha nação. Então aquilo não nos comprometia. Aí Kardec me disse: olha só, gente, a história não é bem assim não. Na verdade, nós somos um espírito, estamos num processo evolutivo. Quando estamos aqui encarnados, erramos na proporção da nossa inferioridade evolutiva e desencarnamos para fazermos uma avaliação do processo, para vermos onde erramos, para buscarmos compreensão e voltamos em outro corpo para nos tornarmos melhores do que fomos antes e sucessivamente até alcançarmos a condição de espíritos plenamente evoluídos. Agora ficou diferente, concorda comigo? Agora ficou diferente. Então, quando a gente assume essa nova visão sobre o que nós somos realmente, isso implica obrigatoriamente mudança de conduta. Por isso que o espírita só é reconhecido pelo esforço que empreende na sua própria transformação. Enquanto nós não buscarmos a transformação interna, porque sabemos que somos espíritos e tudo que levaremos conosco é o que nós pusermos nesse espírito que somos, nós não seremos espíritas na acepção completa da palavra. A gente não tem que dizer assim: eu estou tentando ser espírita porque não sabe muito. Não, não é isso. Quando você souber que você é um espírito, você se torna espírita. A condição para nos tornarmos espíritas é nos acreditarmos espírito, porque isso muda a maneira da gente compreender a vida. Então, quando Kardec começou com isso e deu essa explicação, eu vou usar o quadro aqui um pouquinho, entrou numa circunstância em que dessa compreensão haveria de resultar consequências que desaguassem numa mudança de conduta. Então a gente começa com a seguinte afirmativa: eu sou um espírito eterno. Então, estou convencido disso. Eu sou perfectível. Ou seja, eu não estou pronto, eu estou me processando. A cada tempo eu serei o resultado do trabalho que eu emprego para me formar. Ok, daí? Eu manifesto diferentes níveis de perfeição.
Cada nível depende unicamente de mim. Ou seja, estarei onde eu me colocar. Concordam com essas afirmativas? Certo? Então agora, não há nenhum lugar para onde eu ir. Não há ninguém responsável pelo que eu sou. Não há ninguém responsável pelos meus erros. Não há nenhum mérito fora de mim para os meus acertos. Poderei errar cada vez menos na medida do meu próprio esforço. E cada vez que eu aprendo a errar menos, eu avanço mais um grau no processo de me aperfeiçoar. Ficou claro isso? Então, essas conclusões que nós estamos tirando, elas vão implicar em percepções de cunho moral. E aqui a palavra moral não significa costumes sociais. Aqui a palavra moral significa o compromisso pessoal de cada um consigo mesmo. Toda vez que nós usarmos a palavra moral dentro da doutrina, tem esse significado. Veja bem, pela moral social, se eu estiver namorando o marido da minha melhor amiga, e ninguém souber, tudo bem. Certo? O problema é se alguém descobrir. Enquanto ninguém descobrir, se alguém descobrir, vão dizer, poxa, mas que imoralidade, traindo a própria amiga. Agora, se ninguém descobrir, agora, dependendo do nível moral, pessoal, que eu tenho alcançado, eu não faria isso. Quer possa manter escondido, quer não. Entenderam o que eu disse? Então, a moral social, ela está baseada num conjunto de atos que o grupo social aceita como correto. Tudo que o grupo social aceita é moralmente adequado. O que o grupo social rejeita é imoral. Então, por exemplo, numa sociedade como os Estados Unidos, em alguns estados, não tenho certeza se em todos, o aborto é uma conduta moral. É uma conduta aceita moralmente. Para nós, não é. E mesmo que a legislação brasileira mude, mesmo que a legislação brasileira mude, o espírita continuará sendo contrário. Por uma razão muito simples. Você não tem o direito de frustrar uma reencarnação. A gestação em curso não é um compromisso meu, é um compromisso do espírito que está reencarnando ali. Eu não posso impedir que isso aconteça. Isso é imoral, dentro da minha compreensão pessoal. Então, não importa se a legislação vai um dia acatar. A legislação acata o aborto quando ele resulta da violência sexual. Nós continuamos dizendo que não cabe o aborto aí.